Fala galera, tudo tranquilo? Vamos fazer aqui as questões de evolução do nosso e-book, no volume 3. E, meu irmão, um papo classicaço, né? Evolução aí certamente uma das frentes mais cobradas. Então, é isso. A gente, cara, vocês vão perceber aí que, né, a gente tem aí as teorias evolutivas, evidências evolutivas, processos de especiação, importantíssimo, tá? Tem que estar ligado. Maravilhoso? Então, vamos que vamos. Questãozinha de 2017 aqui, ó, do Enem Libras, tá? Ele diz o seguinte, ó, que hospitais de diferentes regiões do país registram casos, né, de contaminação pela superbactéria Klebsiella pneumoniae, Carbapenemase, porra, nome pra caceta, né? KPC, muito mais conhecida como KPC, que apresenta resistência à maioria dos medicamentos. Então, acredita-se que o uso inadequado de antibióticos tenha levado à seleção dessas formas de resistência. Um clássico, né, galera? Clássico é clássico e vice-versa. Então, aqui, ó, de acordo com as teorias darwinistas e neodarwinistas, o surgimento dessa superbactéria ocorreu por... Então, lembre o seguinte, galera. Teorias evolutivas tem que estar voando, tá? Desde Lamarck, beleza? Né? Que aí você está falando do uso e desuso, né? Da transmissão dos caracteres adquiridos. A gente sabe que o uso e desuso não necessariamente vai estar errado, né? Se você malhar muito, você fica forte, né? Usou, desenvolveu, mas isso não explica a evolução, né? Estou ainda no finalzinho aqui de sinusite nas gravações desses vídeos. Bom, e aí, cara, o que acontece? E a transmissão dos caracteres adquiridos, né? A gente sabe que, né, tanto Lamarck, inclusive Darwin, né, conhecido também como Darwin, lá em Old Village, perto ali de London, a gente fala Darwin, né? Ele também usou conceitos equivocados, né, na parte de transmissão de características, porque ninguém sabia o que era genética, beleza? Então, lembrem, Lamarck, para Lamarck, o meio define a característica, né? Então, o uso repetido, por exemplo, de antibióticos, né, ela faz com que essas bactérias se tornem resistentes. Então, ele está caracterizando a repetição, né, o meio com o antibiótico, que vai definir aí bactérias super resistentes, beleza? E aí a gente tem o nosso amigo Darwin, beleza? Que aí inclui a ideia da seleção natural, então ele percebeu que dentro das populações a gente tem diferenças significativas, né? O papo lá da girafa, né? Várias girafonas lá, bonitonas, umas com pescoço maior, outras menores, aquelas com pescoço maior eram selecionadas, né, por estarem mais aptas àquela pressão evolutiva e, cara, se reproduziam mais, e aí na hora de explicar essa questão das características, né, como da hereditariedade, ele se equivocou, né? Lembrando que Darwin pegou o trabalho de Mendel, viu lá ervilha amarela, ervilha verde, achou uma porra de um saco do caceta, falou, eu quero que a ervilha se exploda, deu-lhe a bica no trabalho, e meu irmão, né, mal sabia que já tinha algumas respostas ali para a vida dele. Mas enfim, e aí surge o neodarwinismo, né? Neodarwinismo, que na verdade o nome mais correto é o que? É a teoria sintética da evolução, que acrescenta aí, agora sim, os nossos conhecimentos bem recentes, inclusive, da genética. Beleza? Então, a gente tem que ficar ligado nessa brincadeira. Então, a gente atrela no neodarwinismo três pontos aqui principais, né? O entendimento de mutações, beleza? A gente trabalha a ideia da recombinação gênica, né? Desde lá da formação do gameta e como que os cromossomos, né, dessas espécies, desses gametas, se unem e podendo se embaralhar informações e tudo mais, a gente entende que tem sim, né, uma grande variabilidade genética que vai, né, diferenciar características que podem tornar elas o quê? Mais aptas ou não. Ou seja, a gente não exclui a ideia
da seleção natural, pelo contrário, a gente faz o entrelaço aí dos conhecimentos de genética, né? E o que o Darwin já falava de seleção natural. Beleza? Tranquilão? Então, cara, a questão é bem simples, né? Ele fala, né, o que a teoria darwinista, neodarwinista, né, o surgimento da superbactéria ocorreu por aumento da especiação, simplesmente foi produzindo mais espécies? Não, né? Crescimento populacional? Também não. E variações do material genético, né? Então, quanto maior a variabilidade genética, né, a maior possibilidade de surgimento, sim, de superbactérias, beleza? Aí ele botou aqui ampliação da irradiação adaptativa, né, que está atrelado aos órgãos que são homólogos, né, não tem nada a ver, potencialização da convergência evolutiva, que é o contrário, que essa parte vocês veem muito em evidência evolutiva. Show? Então, galera, foi mal aí, tá tosse pra caramba, tem que gravar, né, filho? Não tem como correr da gravação, então a gente grava tossindo mesmo. Então vamos lá. Na nossa queridíssima questão 12, tá? O que acontece? A gente tem aqui, ó, Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck refere-se à interação entre os organismos e os ambientes, que é denominada de... Então, ele está relacionando o quê? A adaptação, né? Seja pelo pescoço, que em tese Lamarck diz que foi crescendo, mas que era necessário, né, para alimentação, certo? Assim como os tentilhões que, né, foram tendo a sua seleção feita de acordo com o alimento disponível ali naquela região. Beleza? Então, realmente, essa aqui ficou bem tranquila, tá? Então, lembra que os mais aptos para Darwin eram aqueles que sobreviviam mais e se reproduziam mais consequentemente. Show! Tranquilão? Essa questão muito rapidinho, não tem muito o que falar. Aí vem a questão 14, né, com gráficos, né, que vocês tanto adoram, né? Então vamos ver. A superbactéria, de novo superbactéria, nessa listinha aqui já tem a segunda questão falando de superbactérias, tá? Respondem por um número crescente de infecções e mortes em todo o mundo. O termo superbactérias é atribuído às bactérias que apresentam resistência a praticamente todos os antibióticos. Dessa forma, no organismo de um paciente, a população de uma espécie bacteriana patogênica pode ser constituída principalmente por bactérias sensíveis a antibióticos usuais e por um número reduzido de superbactérias que, por mutação ou intercâmbio de material genético, torna-se resistente aos antibióticos existentes. É legal esse papo aqui, que nunca caiu no Enem, tá? De intercâmbio, porque a gente tem alguns mecanismos de variabilidade genética de bactérias, vale a pena a leitura aí, ó. A conjugação, ok? A transformação, ok? E a transdução. Então lembra que bactéria, ela se reproduz assexuadamente por divisão binária, beleza? De uma bactéria, né, surgem duas. E lembrando, isso aqui não é mitose, hein, tá? Não tem aquele mecanismo de alinhamento de cromossomos, só é de uma formando duas. Show? Tranquilão? Agora dê uma lida nisso aqui. Eu não vou explicar isso porque, porra, senão fujo muito da questão, mas vale a pena uma lidinha nesses mecanismos que fez com que, né, houvessem mais espécies de bactérias, tá? Então, qual figura representa o comportamento populacional das bactérias ao longo de uma semana de tratamento com um antibiótico comum? Então, repara que o 1 ele está me dando, ó, bactérias sensíveis ao antibiótico e no 2, bactérias resistentes ao antibiótico. Então, assim, galera, quem é sensível tem que esperar uma razoável
queda da população, certo? Ele deu densidade, então pode aumentar, né? Quem é sensível? Pô, não pode, então essa aqui está fora. Essa aqui também está aumentando, essa aqui também está fora, beleza? Essa aqui está diminuindo, essa aqui manteve-se constante, também não pode. Então quem é sensível tem que diminuir. Show? Só que aí, cara, em relação à resistência, né, quem não é sensível tem que esperar, sim, um aumento, né? Então, repare que a 2 você tem aqui, ó, um aumento. 2 aumentando, 1 diminuindo. Pô, só pode ser letra B. Na C ele colocou constante, não pode ser constante. Beleza? Cara, questões bem tranquilas de leitura de gráfico aí. Maravilhoso? Não tem nem muito o que explanar para esse tipo de questão. E aí vem a questão 15, tá? A questão 15 diz o seguinte, ó, que o mimetismo é uma característica adaptativa que pode influenciar positivamente nas chances de sobrevivência. Nessas condições, uma espécie apresenta uma característica de outra espécie que não é comestível ou não palatável. Tá? Como exemplo de seres que se utilizam dessa estratégia de sobrevivência, cara, esse papo é muito legal, muito interessante. Repara que é um assunto, ó, caiu numa questão antiga, beleza? E aí a gente fala de adaptações, cara, né? Adaptações. Isso aqui é muito interessante a gente fazer essa leitura junto à seleção natural, né? Porque essas adaptações, elas, né, obviamente, tornaram o indivíduo ali mais apto àquela pressão evolutiva, beleza? Obviamente que isso aconteceu de acordo com as seleções, né, feitas aí ao longo do tempo. Então a gente pode caracterizar a famosa camuflagem, para a gente ter cuidado, inclusive, aqui para não confundir. Então, camuflagem está relacionado àquele indivíduo ele se misturar ao meio em que vive, né? Não tem ninguém que se camufla melhor do que o polvo, né? Vocês já viram uma questãozinha aí do polvo, porque é bem famosa, né? Que ele consegue não só se camuflar, como também imitar outras espécies, né? Isso que é o mais louco do polvo. Mas, né, aquele peixe, que é o peixe-pedra, que, porra, você olha para o fundo do mar, cara, você não consegue diferenciar, ele está camuflado ali naquela região. Beleza? Tranquilo? Então, camuflagem, né? Pensa aí no bicho-pau, né? Que se parece ali com um galinho de uma planta, ok? Então, isso é camuflagem. Cuidado para não confundir camuflagem com mimetismo. Então, a ideia do mimetismo, tá relacionado a, de fato, imitar o outro, ok? A nossa queridíssima UERJ aqui no Rio já diferenciou, inclusive, os tipos de mimetismo, ok? Existe o mimetismo clássico, que é o mimetismo batesiano, que é aquele da falsa coral, a falsa coral malandrona, que olhou para a coral verdadeira, falou, e essa bichinha é venenosa, é bonita, né? Porque tem preto e vermelho, então eu vou imitá-la, mas eu não tenho veneno. Predador, qualquer um que estiver passando por perto, não vai dar mole, meu irmão. Ele vai fugir, não vai querer mexer comigo. Então, mais ou menos a leitura. Tá? Então, a ideia do mimetismo batesiano é daquele indivíduo que não tem veneno ou que ele não tem um gosto ruim e imita quem tem. Beleza? É o mais clássico. E existe o mimetismo, tá? Mulleriano, que se escreve, né? Mas a gente fala milleriano, ok? Do Miller, tá? Um alemão, provavelmente. E aí o que acontece? Esse maluco, tá? Ele trabalhou a ideia de que algumas espécies, prestem bem atenção, tá? Espécies, ou seja, espécies diferentes, vão compartilhar características semelhantes, tá? Isso é muito comum em borboleta. Então as borboletas, às vezes você olha para uma, para outra, você não consegue diferenciar a espécie, tá? Então elas são muito semelhantes, tá? Mas são espécies diferentes. E as duas têm um gosto ruim. Aí vem a pergunta, qual a vantagem da nossa queridíssima borboleta em ter, né, características semelhantes? Vê se vocês concordam comigo. A gente reforça, tá, aquela característica, normalmente atrelado ao que chamamos de aposematismo
aposematismo, que é uma outra adaptação, ou coloração, vou botar só cor, de advertência. Tá? Então vocês já devem ter visto aquelas pererequinha colorida, meu irmão. As pererequinha tudo colorido, bonita pra caramba, que você não mete a mão, filho. Nessa perereca tu não vai meter a mão porque as bichas são venenosas demais. Show? Então, meu irmão, isso já foi tema da questão da UERJ aqui, beleza? Então você tem também algumas pererequinhas que tem a coloração bem semelhante, chamativas, ou seja, as duas são, né, as duas apresentam aposematismo, porém, né, as duas são venenosas. E qual a vantagem, né, de terem aí o mimetismo milleriano? Como eu falei, né, reforçar o padrão de advertência para essas espécies. E aí, meu irmão, né, o predador olha ali, opa, isso aqui eu não mexo não, isso aqui realmente eu não mexo não. E aí eles não, né, se invocam com esse tipo de espécie. É um papo bem legal, né? Qualquer coisa, dê uma pesquisada aí, porque vale a pena estudar esses tipos de adaptações. Belezura? Tranquilo? Então, ó, com o exemplo dos seres que utilizam essa estratégia de sobrevivência, um inseto cuja forma e coloração assemelham-se a folhas de árvores em estado de decomposição. Opa, tá com cara de camuflagem. Beleza? B, a raposa do Ártico, que apresenta pelagens diferentes para a estação do inverno e estação do verão. Ok? Isso aqui é uma adaptação quanto à coloração, não é necessariamente imitar ninguém, beleza? Cavalo marinho, que apresenta projeções no corpo que lembram as alhas entre as quais eles vivem. Mais uma vez, misturou com o ambiente, é camuflagem. E a falsa coral, que apresenta coloração similar à coral verdadeira, apesar de ser pouco peçonhenta. Aí, ó, é o exemplo que eu acabei utilizando. Tá? E o camaleão, que muda sua coloração assumindo cores predominantes no local, ó, mais uma vez, misturou-se com o local, é camuflagem. Show? Então, galera, é isso. Fechamos aí mais alguns exercícios. Espero que estejam aproveitando bem, né? Não deixe de mandar comentários e principalmente quando vocês forem aprovados, né? Digam aí se a apostila ajudou ou não ajudou vocês. Valeu? Um beijo, até a próxima!